Estamos a falar aí do novo Hunter, né? Hoje a gente vai discutir um tema que eu considero bastante importante, tenho acompanhado muito essa questão, que é a escassez de profissionais qualificados e às vezes nem tão qualificados assim, mas a escassez de profissionais com as oportunidades que o mercado vem proporcionando ou oportunizando. A gente percebe que o número é estrondoso. Ao mesmo tempo, a gente tem todo mundo alardeando no mercado essa questão da falta de mão de obra e a falta de emprego, que é um negócio bastante estranho, né? Você tem um volume grande de pessoas desempregadas, precisando muitas vezes da ajuda do próprio governo e assim sucessivamente, e você tem as oportunidades disponíveis no mercado. Como é que você vê essa questão? E depois até vou trazer um número aí estatístico de uma pesquisa, mas eu queria primeiro o teu parecer com relação a essa questão. Eu acho que a gente está num momento em que alguns segmentos têm uma alta demanda por profissionais e estão enfrentando muitas dificuldades. Algumas áreas específicas dentro das empresas também estão enfrentando dificuldades para contratação, né? E como você falou, esse é o outro cenário de que em alguns segmentos, pessoas, em alguns perfis e segmentos, mesmo pessoas que não estão empregadas agora, estão esperando para ver o que acontece. A gente teve o fenômeno, isso não acontece só no Brasil, nos Estados Unidos teve o The Great Resign, que é um grande número de pessoas se demitiram, né, em 2021, em agosto e setembro. Em agosto, 4 milhões de pessoas, em setembro, de novo, 4 milhões de pessoas pediram demissão dos seus cargos para repensar a vida. Isso é uma tendência, né? Essa nova visão sobre a vida e repensar o que vai fazer à luz dos acontecimentos da pandemia, que fez com que as pessoas reconfigurassem as suas vidas e pensassem em outras maneiras de trabalhar, inclusive uma nova relação com o trabalho. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o mercado de TI. Estatisticamente, tem uma demanda para os próximos anos de mais de 200 mil pessoas projetadas para trabalhar nesse mercado, e ainda estão se estruturando maneiras, né, e a gente pode falar mais sobre isso em detalhe, maneiras de ocupar essas, né, de capacitar pessoas para ocupar essas vagas que vão existir, porque senão a gente pode ficar para trás como país na corrida tecnológica. Tem segmentos específicos aí, no meu caso eu tenho visto muito isso, especificamente na nossa região. Na área de marketing, por exemplo, a gente tem dificuldade em contratar pessoas. Na área de vendas, a gente tem dificuldade de contratar pessoas. Né? É verdade. Na área de gestão, a gente tem dificuldade de contratar pessoas. E nas áreas operacionais, a gente também tem tido dificuldade de contratar pessoas. Então, tem uma desconexão entre essa demanda e essa oferta que está cada vez mais pensando duas vezes antes de tentar essas oportunidades. Né? É até interessante comentar, já que você trouxe essa questão de que é um fenômeno mundial. A Manpower Group fez uma pesquisa com 40 países e trouxe um dado estatístico que eu acho que cabe a gente colocar aqui, que essa escassez, hoje, a média mundial é de 76%, ou seja, 76% das oportunidades entendidas como de profissionais qualificados não são preenchidas. E o Brasil, hoje, tem um número um pouco superior a isso, que 81% das oportunidades não são preenchidas. Então, o Brasil, no ranking estabelecido na pesquisa, fica lá em 9ª posição. Tem uma série de outros países ali, né? Mas o que a gente tem que ver nessa questão toda, né, cara? A gente tem um volume muito grande no mundo como um todo de oportunidades que não estão sendo ocupadas. Não são ocupadas por vários motivos, e é este que eu acho que é o motivo da nossa conversa hoje nesse videocast. Quais são os motivos, no teu entendimento, depois eu vou fazer as minhas colocações também, para que essas oportunidades de fato não sejam preenchidas? Bom, tem motivos conjunturais, como a gente falou, e tem motivos estruturais também. A gente talvez esteja capacitando as pessoas para as funções erradas em relação à demanda. A gente tem uma desconexão entre a demanda e a oferta. A gente pode ter que repensar a formação, precisa repensar a formação das pessoas. Eu acho que esse é um fator muito importante. Precisamos ter eu vejo assim, né, estruturalmente, a gente precisa ter um pensamento de revolucionar o ensino no país. Legal. Em cima de não só concentrar nas demandas do mercado, mas também reforçar a capacitação humanística das pessoas. A gente tem uma visão, né, holística, 360 graus, integral, completa, né, multidimensional. Por quê? Os desafios do mercado são cada vez mais difíceis, mais complexos, mais acelerados.
E a gente, ao mesmo tempo, tem uma tendência ou uma contra-tendência de falar para os novos profissionais que eles não precisam fazer faculdade, que eles podem obter o conhecimento de forma fracionada e que depois isso vai se resolver. Então, a gente ainda está nesse momento de transição. Pode ser que mais para frente a gente chegue nesse ponto em que realmente esse conhecimento fracionado faça muito mais sentido. Eu ainda não estou vendo. O que eu estou vendo é que a gente pode estar num momento de transição em que às vezes acontece muita desconexão. E aí acontecem, quando tem oportunidade, a pessoa que está a fim de trabalhar não tem a qualificação necessária, a pessoa que tem a qualificação necessária não está a fim de trabalhar naquela oportunidade, né? Quando a gente tinha que fazer o quê? Qualificar as pessoas de maneira mais consistente, abrangente, para que todos tenham capacitação equivalente em suas áreas, e aí sim decidem qual área vai fazer. Além disso, a gente tem os desafios do Brasil de sempre, né? Da questão de industrialização, né? A reindustrialização que precisa acontecer, essa competência técnica na área de tecnologia que precisa expandir mais. Então hoje a gente tem alguns polos tecnológicos. A gente precisa ter muito mais polos tecnológicos. E isso significa mais escolas, e aí vem da base, né? Do conhecimento de base. A gente precisa aprimorar a educação básica no nível governamental. E por quê? Porque no nível particular a gente só consegue capacitar uma pequena parte das pessoas, né? Que é o grande ponto também, né? Quem estuda escola particular acaba tendo alguma vantagem, inclusive para estudar nas universidades públicas. Então ainda é um modo que está tudo no Brasil meio desconectado, e a gente precisa primeiro organizar esses pontos para daí crescer de uma maneira consistente. Eu fiz recentemente até um artigo sobre esse tema e acabei divulgando na imprensa, enfim, fiz um podcast também sobre o tema, e lá eu pontuei algumas questões que eu entendia que talvez fossem motivadores dessa escassez da mão de obra. Uma delas, como eu tenho uma conexão bastante estreita com a indústria, e eu percebo que esse mesmo fenômeno ou este mesmo problema aparece muito claro dentro da indústria, cara, que vai desde a costureira ao operador de determinados equipamentos e assim sucessivamente, que você não encontra. Eu tenho clientes que eu atendo aí há mais de ano com vagas abertas. Esse é um negócio absurdo, se quando passa para imaginar assim, um cara 1 ano com uma vaga disponível e não conseguir preencher. E eu, nesse material que eu acabei escrevendo, eu percebi que um dos fatores, pelo menos é a minha opinião, queria a sua também, é esse mercado em ebulição. Aí, aonde eu quero chegar com o mercado em ebulição? São tantas oportunidades que vão nas startups, que vão no mercado como um todo, disponíveis, que eu percebo que alguns profissionais, não só os jovens, mas até os profissionais de média idade, eles começaram a passar por um processo meio que assim, eu não sei exatamente o que eu quero neste momento. Ou seja, eu fico mirando e não atiro. Sabe aquela coisa já que a gente fala aqui do novo Hunter, o cara está tentando definir para que lado ele vai especificamente e acaba não optando absolutamente por nada, ou quando opta se desanima rapidamente e acaba migrando de um emprego para o outro. Então eu vejo que as oportunidades um pouco mais convencionais, ou seja, dentro de um modelo mais convencional, elas têm trazido menos interesse das pessoas para tais. E as atividades, né, ou as funções mais, vamos dizer assim, mais instagramáveis, vamos usar esse termo, mais da moda, né? Mais instagramáveis, aquela que o cara desce no escorregador, que o cara tem uma mesa de sinuca, que tem um pote de M&M, essas num primeiro momento criam uma expectativa um pouco maior, mesmo que ela seja superficial. Você também acha que isso faz sentido? Sim, esse é um movimento que vem de décadas de desvalorização do trabalho manual, do trabalho que você coloca, o trabalho mecânico ou o trabalho intelectual, o work hard versus work smart, né? Trabalhe duro versus trabalhe de maneira inteligente ou de maneira esperta. Sim. Eu acredito que a gente precisa ter um equilíbrio disso, é uma questão de equilíbrio. As pessoas se deslumbram com essas oportunidades mais, como você falou ali, costureiras. Uma costureira é uma atividade nobre que tem uma função, cria valor, contribui para a empresa, contribui para a sociedade, pode gerar
uma vida, né, uma remuneração interessante ao longo da vida, etc, etc. E as máquinas hoje, inclusive, de costura, são totalmente automatizadas. O mercado, o mercado tem que valorizar isso também, né? O mercado tem que valorizar, as pessoas têm que valorizar. O trabalho dessa faixa, né, não sofisticado, talvez a gente possa dizer assim, mas que acaba sendo cada vez mais sofisticado. O mecânico de carro hoje tem que ser praticamente um técnico em eletrônica. Sim, né? E por aí vai. Sem dúvida. As oportunidades se apresentam porque a sociedade precisa dessas vagas, precisa ter gente em todas essas funções. E sim, eu concordo contigo. Muita gente, a gente sempre comentava isso, muitas pessoas preferem trabalhar num shopping center em vez de trabalhar numa indústria, por exemplo. Sim. Porque a função é mais... Glamourosa. Parece ser mais glamour, né? Isso passa por uma mudança de interpretação, mas eu acho que também passa por uma repactuação da ética do trabalho. E a ética do trabalho, o Scott Galloway fala uma coisa muito interessante, né? Que a gente tem muito essa visão de o que eu gosto, o que eu tenho de sonho de trabalho é o que vai me realizar na vida. Ele fala, calma, cara pálida. Não é exatamente isso. Você pode encontrar um trabalho e se realizar naquele trabalho. Isso tem a ver com hábitos também, né? Sim. Você para virar bom em alguma coisa, você tem que fazer aquilo repetidamente e se aprimorar daquilo de maneira concentrada. Então, essa mudança de mentalidade das pessoas para entender uma oportunidade de trabalho aqui, independente do trabalho que seja, eu posso me desenvolver e ter uma vida plena naquele trabalho. A gente não está nesse momento. A gente deixou de ter essa conexão. O que a gente precisa fazer para reconectar com isso? Assim, tem um trabalho de comunicação social a ser feito, tem que se mostrar exemplos, tem que ter melhor capacitação, tem que se mostrar, ter mais oportunidades de formação, aí sim entrar além esses cursos, experiências de aprendizado, jornadas de evolução que podem ser oferecidas, né, para ficar mais apetitoso e glamuroso para essas pessoas, se do ponto de vista delas precisa ser glamuroso para ser atraente. Né? Eu acho que pode ser por aí também. O híbrido, no meu conceito, né, esses modelos de trabalho híbrido ou home office, enfim, mas hoje a gente percebe que muitas empresas estão usando essa mescla, né, entre parte em casa, parte dentro da empresa. Ele é extremamente interessante para uma série de tarefas ou uma série de funções dentro do mercado. Entretanto, ele é muito complexo quando a gente fala da questão industrial. Estou puxando de novo para o lado da indústria porque é um ambiente que eu orbito há muitos anos. E eu vejo que de uma forma ou outra esse avanço do híbrido em detrimento de uma série de questões, entre elas a própria pandemia, fez com que houvesse um descontentamento de quem está no convencional por ele perceber assim, pô, meu amigo vai e fica 2, 3 dias trabalhando em casa, numa situação um pouco mais confortável. É lógico que ele está trabalhando, que fique bem claro isso, né? Mas numa situação diferente da minha. Eu estou aqui, de repente, com um sapatão, com um capacete, com óculos de proteção contra respingos de químicos, enfim, ou com protetor auricular. Então, o híbrido também colabora para esse índice tão grande quando a gente fala de 81% de escassez no Brasil? Ou você acha que o lance do híbrido não chegou a ter algum tipo de influência? Eu acho que com certeza contribui, especialmente porque a gente está nesse momento de transição. A gente está saindo ainda, né, da pandemia, não terminou a pandemia, mas a gente já está agindo como se tivesse terminado. Esse modelo híbrido ainda não está definido. Ele está sendo negociado caso a caso nas empresas. Então ainda não está estabelecido como vai ser. Como você falou, ele tem função que não tem jeito, não dá para ser híbrido. Tem funções que até interessante ser híbrido. Perfeito. E tem função que o melhor é ser até o máximo possível remoto, que economiza recursos para a empresa e não tem perda. Né? Cada um tem a sua formatação. Tem um exemplo que gerou bastante burburinho nos últimos tempos, que foi da Apple. A Apple quis trazer as pessoas de volta para o escritório falando, não, mas a gente não pode ser 100% remoto. A gente precisa fazer um modelo híbrido, tem que ser pelo menos 3 dias na empresa, e aí 2 dias vocês escolhem, porque é uma empresa de engenharia. No limite, a Apple é uma empresa de engenharia de software e engenharia de hardware. Perfeito.
Então os times têm que se encontrar para discutir em tempo real, com o feeling de estar ali. E além do que, eles construíram uma nave espacial lá, uma sede gigantesca, investiram bilhões de dólares, eles querem que as pessoas ocupem. Então, tem atividades criativas, atividades de engenharia, atividades industriais que precisam do contato humano para se desenvolverem. E tem atividades industriais, principalmente, que não tem jeito. O equipamento Sim. pesa toneladas e está naquele local. Não tem o que fazer. O que Uma linha de acontece montagem, né, cara? o que a gente vai ter que fazer nesses próximos meses e anos é essa repactuação e comunicar e fazer as pessoas perceberem o valor para elas entenderem que também é bacana. Porque quando você está em casa, toca a campainha, o cachorro late, a criança chora, o vizinho aparece, né? Sei lá, acontecem outras interferências também, e é preciso ter uma disciplina para ter essa capacidade de entregar valor. O que pode acontecer no caso específico do trabalho remoto também é você ter uma divisão das unidades de trabalho e você ter escritórios físicos longe da sede, mas próximo das pessoas. Isso é bacana. Né? É uma bacana. O mercado imobiliário está se reconfigurando, começando a se reconfigurar nesse sentido, e vai surgir novas oportunidades. Né? O próprio WeWork, que estava num momento bem ruim, agora até pode apresentar novas oportunidades. É claro que não no valuation gigantesco que ele queria ter lá, né? Quando fez antes do IPO, que não deu certo, e depois quando conseguiu efetivamente fazer a abertura de capital. Mas hoje se apresentam oportunidades também para essa flexibilização dos espaços de trabalho, para ter uma priorização, uma valorização e um escalonamento de quando a gente tem que se encontrar presencialmente e quando não tem problema, cada um trabalha no seu canto com a sua estrutura. Né? Tem uma outra coisa que, pelo menos para mim, parece fazer muito sentido. Eu venho acompanhando o mercado há muitos anos, e uma coisa que me surpreende é a queda na ambição, principalmente da nova geração que veio para o mercado ou que está vindo para o mercado. O que eu falo de queda de ambição? Não é que o cara não queira usufruir ou ganhar bem e tal, mas aquilo que no passado era essencial para algumas pessoas, hoje já não é mais tanto. Nem todo mundo quer ter um carro próprio, nem todo mundo quer ter um apartamento ou uma casa própria, nem todo mundo sequer quer aprender a dirigir. Tanto é que tem um dado estatístico que mostra que 10%, né, das carteiras de motorista no último ano, por jovens de 18 anos, não foram tiradas, os caras não foram atrás disso porque não imaginam mais dirigir. Claro que são outros fenômenos que vêm acontecendo. Então essa queda, pelo menos na minha concepção, da ambição, onde o cara está procurando muito mais viver bem e viver de uma maneira menos é mais, vai fazendo com que o indivíduo muitas vezes não se sinta motivado de buscar desafios maiores, e de repente essas oportunidades que estão disponíveis no mercado exigem um estudo maior, uma predisposição para viajar, uma predisposição para enfrentar mercados mais agressivos, e o indivíduo olha, cara, eu estou ganhando aquilo que é o suficiente para eu viver bem, eu não tenho uma expectativa de comprar nesse primeiro momento absolutamente nada, nem desejo, e talvez o que eu queira é viajar, mas na minha viagem eu topo uma mochila e ficar num lugar ok, e não necessariamente num lugar um pouco mais sofisticado. Isso também tem influência, ou você acha que não tem influência nenhuma? Na minha concepção tem. Eu acho que tem muita influência, e isso pode ser uma coisa que... pode acontecer isso, essa leitura de uma queda da ambição ou uma nova ambição, uma ambição diferente. Um novo cálculo do que é importante para a vida. A altura da régua, né? Eu vejo o que é. Uma coisa que, a meu ver, demanda atenção é o seguinte, quando se fala, e é o que está se dizendo, né? Em vez da posse, o acesso. Certo. Né? Então, em vez de eu ter uma casa, eu alugo. Em vez de eu ter um carro, eu alugo. Ok. No caso da casa, dependendo da conta que a pessoa fizer, pode ser que essa conta não feche no longo prazo. Sim. E ela tenha que pense e tome uma decisão. Qual é o contraponto disso? Nos mercados, nos Estados Unidos, por exemplo, o que acontece? Tem conglomerados
comprando imóveis em escala gigantesca, comprando áreas de cidades para cobrar aluguel das pessoas. Sim. Então você muda totalmente o equilíbrio econômico do sistema, né? Sim. Concentrando a posse em poucos players e gigantescos, que têm muito poder, e isso pode depois apertar as pessoas. A gente viu situação nos Estados Unidos em que agora esse ano aumentou 30% o aluguel. Como fica? Né? A pessoa não tem garantia nenhuma de onde ela vai morar. Então isso pode acontecer. No caso do acesso ao transporte, eu concordo que eu sou partidário de ter uma reconfiguração do espaço urbano. A gente tem que repensar as cidades. Nas grandes cidades, de alguma maneira, isso está acontecendo. A gente tem que pensar em... E aí não é ser contra o carro, é pensar assim, meios eficientes, sistemas de transporte eficientes. Okay. E o carro não é um sistema de transporte eficiente quando a gente compara com outros veículos, né, com outros modais. Então, se a gente falar de trem urbano, de metrô, de ônibus, de bicicleta, de van, de teleférico, de funicular, uma série de outros meios de transporte, o carro fica em último lugar. Mas hoje é o carro que domina. Então a gente tem uma mudança cultural dessa juventude e fala, não quero carro. E a gente precisa ter uma resposta da cidade, da urbanidade, do poder público para reconfigurar a cidade dessa maneira. É legal saber que, assim, né, não é que esteja errado esse novo conceito. O grande desafio é você conseguir equilibrar esse novo conceito para que ele não tenha um impacto direto nessa questão. Acho que tem um fator bacana dessa ambição um pouco menor, é a possibilidade do indivíduo se tornar um pouco mais nômade, né? E a gente percebe isso hoje, né? Então eu estou em Blumenau, amanhã eu posso estar residindo em São Paulo, daqui a 6 meses eu posso estar, sei lá, em Tóquio, e assim sucessivamente. Quando você tinha um conceito, né, de ambição um pouco mais exacerbado e aonde as pessoas tinham bens, essa movimentação ela era um pouco menor, né? Porque o indivíduo pensava, pô, mas eu vou sair da minha casa é própria, vou deixar meu carro, vou ter que vender meu carro, vou perder dinheiro e assim sucessivamente. Acho que isso é bacana da gente observar também. O que dá para a gente fazer para tentar neutralizar esse tipo de problema? Eu só ia complementar ali que ao mesmo tempo que isso acontece, também tem a situação em que tem gente que mora em cidade do interior e está trabalhando para o mercado internacional ganhando em moeda forte. Sim. E aí essa questão da ambição, não, ele tem uma ambição muito maior. Ele está ganhando e ele está deixando de trabalhar aqui no país, que é onde que fica essa demanda por mão de obra qualificada, né? Bom, pensando nesse cenário todo, eu tinha até comentado com você, o que a gente pode fazer? Eu acho que nosso papel aqui, quando a gente faz um videocast, entre outras coisas, é trazer algumas sugestões, já que somos consultores, mentores de negócio, enfim. O que o mercado poderia começar a pensar para tentar minimizar, já que eu acho que resolver não vai, né, cara? Essa diferença entre a quantidade de oportunidades versus os candidatos disponíveis e dispostos para ocupar essas funções. Eu acho que é uma situação limite que a gente está hoje, nesse momento de transição, em que o mercado está se reacomodando, então modo de crise. É atuar em todas as frentes possíveis. O que a gente quer dizer com isso? Estender a função da empresa para capacitar essas pessoas, atrair as pessoas do zero, não ser tão exigente no perfil profissional, de qualificação das pessoas, mas tentar fazer mais o alinhamento de propósito e de conceito, de perfil, né? Normalmente se fala que as empresas contratam pelo hard skill e demitem pela ausência de soft skills, né? Ou seja, contrata pela capacitação técnica e pela falta de inteligência emocional. Eu acho que as empresas têm que apostar no modelo inverso. Elas têm que apostar em pegar pessoas que têm mais inteligência emocional e estão mais alinhadas com o perfil da empresa, a cultura joga para dentro e capacita, né? Especialmente nas funções de base. Tem que ser feito um trabalho assim. Aí, vamos capacitar as pessoas, vamos estender a função da empresa. Ou a gente faz por conta própria, ou a gente faz parceria com alguém que está desenvolvendo algum tipo de capacitação, ou a gente compra de fora, né? Então, tem esses níveis. Desenvolver um programa de formação interno é um modelo.
leva tempo, demanda recurso, mas pode ser interessante. Fazer parceria com empresas que hoje estão surgindo, startups, empresas de base tecnológica, empresas de educação edutechs, que oferecem modalidades de aprendizado tanto presenciais quanto à distância, estudar esse modelo, e parcerias governamentais, que é um nível maior, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, aqui em Santa Catarina, tem o caso do Entra 21, que é um programa de capacitação de jovens para a área de tecnologia, programação de software. Um programa que começou em Blumenau, já tem mais de 10 anos em Blumenau, já capacitou quase 4.000 pessoas em Blumenau, se eu não estou enganado. E agora, esse ano, ele foi expandido para o estado inteiro. É um grande exemplo de como essa iniciativa pode acontecer. Só que demorou 10 anos para sair de Blumenau para ir para o estado de Santa Catarina. A gente precisa ter mais agilidade. A gente precisa pensar, como eu falei no começo lá, de maneira multidimensional. Tem que atacar em todas as frentes. Além disso, fazer parcerias estratégicas, né? Complementar, ter uma tendência que não necessariamente fazer tudo dentro de casa, buscar empresas com as quais a gente possa fazer alianças estratégicas e complementar a nossa entrega de valor. A legislação mudou nesse sentido e as empresas podem, inclusive, terceirizar a atividade fim hoje em dia. Então dá para trabalhar nesse nível de flexibilidade, né? E trabalhar levantando causas. Levantando causas significa o quê? Mostrar para o mercado, para a comunidade, para as pessoas, que o que a empresa faz, que as habilidades que são necessárias ali estão conectadas com um bem maior, com uma causa maior que beneficia a sociedade. E isso pode engajar as pessoas para, pelo menos, terem curiosidade de se habilitarem naquela função ou naquelas funções. Então é trabalhar em todas as frentes. Tem uma coisa que você falou e para mim é muito importante. Eu acho que, primeiro, as alianças estratégicas são fundamentais. Quando eu observo que a gente ainda vive um cenário onde muitas empresas buscam desenvolver por conta própria tudo, quando na realidade já existem respostas e soluções prontas e que você poderia ter a inteligência, a humildade e o bom senso de muitas vezes acessar isso e propor uma conexão com alguém, eu acho isso fundamental, poupa tempo, torna mais ágil e até mais sustentável essa solução. Tem uma outra coisa que eu também considero importante e que cabe a gente, pelo menos, enaltecer aqui. A gente hoje, por conta de tudo que vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos, a gente ficou com um nível de ansiedade um pouco elevada. E essa ansiedade, ela se transfere também no momento da contratação do profissional. Eu percebo que algumas empresas contratam um indivíduo, mesmo que para uma função estratégica ou não, passados 30 dias, 2 semanas às vezes, ela já espera que esse indivíduo esteja correndo e não nem sequer andando, correndo. E eu tenho me deparado muito, principalmente na área comercial, que é uma área que atuo bastante, quando as empresas dizem, pô, mas o cara já está há 3 meses com a gente e vendeu muito pouco. Pô, ele está fazendo uma migração de carteira, ele está aprendendo a realidade da empresa, a cultura, enfim. Então, eu entendo que ter um pouco mais de paciência nesse processo de adaptação do colaborador que é integrado na equipe. Ao mesmo tempo, uma dose cavalar de feedback, que a gente hoje não as dá muitas vezes, né? Em função de que eu estou muito ocupado, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu vejo que esse modelo híbrido, né, eu não vou reclamar, mas eu preciso pontuar isso, ele trouxe para dentro do nosso cotidiano muitas das rotinas pessoais. E isso, de certa forma, me incomoda como mentor de negócio. Eu vejo os caras resolvendo no ambiente corporativo a aula de balé da filha, no ambiente corporativo o jogo de futebol do filho, no ambiente corporativo se ele vai comprar leite ou não vai comprar leite hoje. Tá certo que hoje é muito difícil você dissociar empresa da vida familiar, mas eu percebo que isso está passando um pouco da conta, e ao passar um pouco da conta, eu esqueço muitas vezes de dar o feedback para o DJ, que eu tinha que dar, que estava aqui na minha agenda anotado, que hoje eu preciso dar o feedback para o DJ, mas eu não dou o feedback para o DJ porque eu estou comprando aqui num site o sapato para o meu filho, a camisa nova para não sei o que, a ração para o meu cachorro e assim sucessivamente. Então acho que essa falta às vezes de disciplina do próprio gestor atrapalha o desenvolvimento do novo integrante da equipe muitas vezes, faz com que ele se desanime
e acabe até indo embora da organização porque ele pensou, porra, ninguém tá dando mínima para mim aqui. E quando a gente pensa no perfil do novo Hunter, né, uma pessoa que está numa situação de liderança ou constrói a sua situação de liderança, né, a gente precisa ter uma postura diferente. O Cal Newport tem um livro que chama Trabalho Focado, e ele fala muito disso, que a gente tem um limite de horas que a gente tem o máximo da nossa cognição, da nossa capacidade cognitiva. E quando a gente se deixa distrair por coisas simples, a nossa capacidade cognitiva despenca e para a gente voltar para o nível anterior, para a atividade, leva um tempo. Então, a gente precisa aprender que o ser humano, o cérebro, não é multiprocessado. A gente tem uma grande capacidade de processamento, mas para fazer uma coisa de cada vez, né? E que a gente precisa se concentrar. Além disso, aí complementando o que você falou, tem que ter, em termos de princípios, do ponto de vista da empresa, uma relação de confiança, de construir relacionamento de longo prazo, de pensar no longo prazo, e isso tem que ser espelhado no profissional. O profissional também tem que ter compromisso, tem que estabelecer confiança, construir valor de longo prazo para si, para a empresa e para essa relação. A gente tem que deixar de ser tão transacional e ser mais relacional e construir essa relação no longo prazo. Não dá para fugir disso, independente das tendências, a tecnologia vai mudar, vai acelerar, o mercado vai balançar, a gente está em crise e vai ter crise daqui a pouco, tudo vai acontecer. Não vai melhorar a situação. O que a gente tem que fazer é criar mais robustez, mais antifragilidade, que nem diz o Nassim Taleb, né? Essa antifragilidade, resistir mais a essas intempéries e essas turbulências do sistema, e a gente só faz isso no nível humano, construindo confiança e relacionamento. É interessante, né, que entra ano, sai ano. Eu estou no mercado há 30 anos, você deve estar perto disso, um pouco menos, mas enfim. E mesmo agora, num momento tão digital do mundo, um papel primordial nesse contexto todo, quando a gente fala de negócio, é o líder. Né? Então esse líder, quando ele não assume o seu papel, ele não se entende como sendo espelho, ele não se entende como sendo referência, ele não se entende como sendo o modelo a ser seguido, e ele se opõe a fazer isso, ou ele se esconde nesse processo, ele contribui de maneira negativa neste processo que é tão complexo, que é a atração dessa mão de obra qualificada, porque essa mão de obra cai dentro da organização e não sabe quem seguir. Sim. Porque o líder, de repente, não está nem preparado, tampouco disposto a exercer isso. Então, eu acho que é bacana. O assunto liderança nós vamos conversar num outro videocast, provavelmente. Mas eu acho que a gente sai hoje daqui, pelo menos, com algumas, vamos dizer assim, respostas. E uma delas de que parte da solução perpassa por uma mudança de comportamento de quem contrata e de quem é contratado. Parte da solução perpassa por uma mudança de atitude das próprias organizações, no sentido de ser um pouco mais receptiva, ter um pouco mais de paciência, ter soluções caseiras, no bom sentido, né? De ter ali, de repente, escolas, alternativas para capacitar essa mão de obra, contratar muito mais pelas características, vamos dizer assim, habilidades comportamentais do que necessariamente pelas características técnicas que você está buscando. E outra questão fundamental que a gente falou aqui, que eu acho que vale a gente reforçar, é a possibilidade da gente conectar com outras empresas, fazer essas alianças estratégicas, porque elas podem fazer com que a gente acelere bastante o nosso processo. É isso? Acho que é isso. A gente tem que pensar nesses novos modelos, para isso gerar inovação de forma... Isso é um tema que a gente pode falar mais para frente também, né? Inovação aberta, com aliança estratégica, gerando valor, construindo relacionamento e mudando a realidade da empresa nesse cenário tão complexo e que só tende a ficar mais complexo. É isso aí. Esse é o novo Hunter.